Pessoal do grupo de técnica de administração, professor Sérgio falando. Hoje vamos dar continuidade à nossa apostila de Psicologia Aplicada à Administração. Nós já falamos um pouco sobre esses dois módulos que nós vamos dar continuidade aqui hoje. Na apostila, módulos 7 e 8. Um vai ser a parte de conflitos, a gente vai estar vendo nessa primeira parte, e depois vocês vão ver a de psicologia aplicada ao trabalho. Falando um pouco sobre conflitos, né? Conflitos, na verdade, é uma negociação, é um gerenciamento, né? Hoje é impossível, se a gente, onde nós estamos trabalhando, no dia a dia da gente, a gente não ter algum tipo de conflito, né? Logo abaixo também tem um link do YouTube, se vocês quiserem depois assistir por ele, vocês vão ver um videozinho muito bom referente à questão de conflito. Por que que no cenário atual, no mundo atual, né, a gente fala tanto na questão de conflitos dentro das empresas, né? Gente, por mais que a gente entenda que é fácil a gente conviver com as pessoas, ou que seja difícil conviver com elas, a gente até pensar globalmente o que acontece no dia a dia, ser uma pessoa eficiente globalmente, estar atento a tudo que acontece, ao cenário do mundo, né? Ser um verdadeiro técnico de administração, competente por tudo, não é fácil. As pessoas vivem hoje, ou dentro do campo profissional, é uma verdadeira competição. E nós temos que criar isso de forma, dentro da nossa mente, dentro do nosso cenário, né? Dentro dos nossos aperfeiçoamentos, a clareza de que o mundo global, ele também nos envolve. Ele nos envolve de tal maneira que hoje, quando a gente pensa na questão das pessoas da comunicação, pensando principalmente na comunicação interpessoal, né? Que é uma comunicação que ela provoca informações entre duas ou mais pessoas. O que se entende de tudo isso é que de um lado você tem uma pessoa que é o interlocutor, de outro você tem uma base de informação, de cultura, na verdade, de ambas as pessoas que convivem no nosso dia a dia, e que elas vão sofrer por questão de formação educacional, por vivências, vão sofrer por emoções. E olha que nós estamos falando aqui de 3 itens. Toda essa bagagem que traz com nós mesmos, que traz consigo, ou de uma maneira mais ampla, as pessoas elas agem de forma diferente. A base de conflito, a base de bagagem que cada uma tem culturalmente, ou por educação, ela tem um DNA próprio. Então a gente não consegue dizer quem é melhor, quem é pior. As pessoas hoje vivem em conflito nesse mundo globalizado nosso, por quê? Porque às vezes são tantas informações que a gente não consegue nem prever o que vai acontecer lá para frente. Vamos falar um pouco, por exemplo, dos conflitos que nós estamos vivendo agora, né, como exemplo, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia no mundo inteiro, no mundo todo. Os países estão vivendo com as suas culturas de forma cada dia diferente. Cada pessoa considera uma situação, cada espaço que ela vive tem uma situação, cada cidade tem uma situação. Me lembro que agora, acabei de estar vendo uma reportagem agora na CBN me falando o seguinte, que tem muitos que não querem sair da Itália. Por quê? Porque lá a cultura é uma cultura mais alavancada, mais atual. As pessoas respeitam ficar em casa. Então a gente vê que tudo isso gera tipos de conflitos, por exemplo, em questão de geração. Olha, esses quadrinhos agora que representam aqui, né? Você não me pode exigir que eu proceda como você há 50 anos atrás. Então vamos falar um pouco assim, vamos pensar nessa figura assim, olha, o filho com a avó, o filho com a mãe, certo? Como nós vamos conviver com isso?
Por exemplo, os mais jovens chegando dentro das organizações hoje. Imaginou na administração moderna quanto isso nos aflige? Então é importante que a gente faça uma reflexão muito grande nessa questão de gerações e que atinge o nosso dia a dia no trabalho. Não tem como a gente ser um igual ao outro. Nós sempre seremos e sempre teremos uma questão de oposição, um oposto ao outro. A gente sempre vai ter troca de informações diferentes, nós sempre vamos ter opiniões diferentes e vamos conviver com isso, principalmente no trabalho, eu acho que até o final das nossas vidas. O conflito é uma situação que existe na oposição de uma pessoa, né? Interpessoalmente, sim, ou de um grupo, né? Ele se origina quando duas pessoas se contestam as ideias, ou se contestam o que fala, ou o que pensa, ou por comportamento, ou pelo ponto de vista. Cada um luta por si, não é assim? Mas além de tudo, a gente tem que prever. Prever o quê? Nós vamos prever uma situação que a gente imagina, a gente coloca no papel, se planeja para aquilo e vive um mundo real. Nesse conjunto de figuras, a gente está vendo aqui, né? A gente pensa num balanço, numa árvore bonita, aí depois, olha como que as distorções vão se alimentando de informações. Então, assim, nas organizações, o comportamento do ser humano agrega um complexo de situações abstratas, oriundo de próprio do ser. Cada um tem o seu complexo de situação. Cada um passa o seu momento. Cada um passa suas raivas, cada um passa seus sentimentos, entendeu? E essas aquisições, né, tanto no passado ou no presente, elas que determinam para se interagir com nós no dia a dia. Isso traz o quê? Um ser humano que, com conhecimento de pequena parte de si mesmo, será que nós conhecemos a si mesmo? Difícil, às vezes. Eu já fiz essa pergunta na sala de aula, né, pessoal? Importante, né? Quando a gente tem que fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, como que é difícil, né? Alguns sintomas, por exemplo, do conflito organizacional, pensando lá dentro das organizações, né? Comunicação deficiente, hostilidade, inveja, fricção interpessoal, a escalada de arbitragem, né? Parece que é um ser maior do que o outro, né? Regras, normas, isso também causa aquele tipo de frustração. Pessoa, né? Aquela pessoa psicologicamente caída, ineficiente, não produz, né? Então olha como que as coisas vão se colocando. Se você aprender a administrar o conflito, ao invés de deixar ele administrar você, as ideias e as novas soluções para os problemas é aprender muito sobre o processo. Então às vezes a gente esquece de olhar para nós e em vez de se colocar também no que está acontecendo do outro lado e tentar trabalhar mais num conjunto de equipe. Olha como que as coisas às vezes são indiferentes, né? Então o conflito é tudo isso. Bom, acima disso tudo, a gente vai viver o que é a psicologia social, né? A gente sai de um conflito e entra na questão social da empresa. O próprio nome já fala, né? Ele vem da psicologia, né? A psicologia do trabalho é uma subdivisão da própria área da psicologia, que trata basicamente do comportamento das pessoas, as relações entre as pessoas no ambiente de trabalho. E é tão interessante que a psicologia social e a organizacional, ela traz a concentração desses fenômenos psicológicos dos trabalhadores e as suas convivências. Hoje, quando a gente recebe as pessoas dentro da empresa, observam vocês, cada um tem um lado psicológico diferente. Lembra daquela situação? A pessoa chega no trabalho, né? Como que está a saúde dela? Nós, do dia a dia, né? Como que a gente vai pensar na saúde dela? Isso é interessante na administração moderna, a gente pensar que nós temos que conviver isso. O RH pensa muito nisso, né? Como que a pessoa está vivendo a saúde dela? E, acima de tudo, a gente fala na organizacional, onde concentra as situações
principalmente das organizações, seus fenômenos, os fenômenos psicológicos que nelas ocorrem, né? Geralmente com o objetivo de analisar, aprimorar a gestão. Então, quando a gente fala de psicologia social do trabalho, é da pessoa, do trabalhador. Psicologia organizacional trata num todo, do ser humano, dos recursos humanos em prol da eficiência, né? Isso tudo traz algumas situações que a gente tem que conviver. Conviver com o quê? Com os trabalhadores do lado social, conviver com as suas práticas, com o bem-estar, com as questões que envolvem motivação, relação, trabalho em equipe, a sua essência, o seu aprimoramento e etc. Sabe que tudo isso está acontecendo? Agora, diante disso tudo, a gente tem algumas situações que a gente não pode esquecer de falar. O combate ao preconceito. Hoje, dentro da psicologia social, a gente vê muitas situações dentro da empresa que estão ligadas à questão do preconceito. E que seja, por um lado, a cognição, né, que é a atitude de sempre um empregado com referência a um objeto, relação ao objeto, uma situação de abstração, um grupo ou uma instituição social dentro daquela empresa, entendeu? A questão do afeto, o que é afeto, né, gente? Afeto vem de feto. Quando a mãe ela gera um filho, ela tem que gerar sentimentos positivos para aquele feto, não atitudes negativas, né? Então afeta a situação de positividade, não negatividade. E acima de tudo a questão do comportamento, dos sentimentos, da aproximação. Existem questões negativas também que equivalem ao escape. As pessoas têm comportamento às vezes, você imagina o quanto ela deixa aquilo escapar do seu dia a dia. E às vezes isso envolve as outras pessoas ao redor e ela demonstra muito o que a gente chama de negatividade. Bom, pessoal, falamos um pouco sobre esses dois itens, né? Tranquilo, boa leitura. Vai ter uns exercícios que eu vou encaminhar pelo escolar, pelo e-mail, pelo WhatsApp, e aí vocês podem estar entrando em contato. Lá eu vou marcar a data da entrega, geralmente vai ser sempre durante a semana, certo? E aí qualquer coisa também vocês entrem em contato comigo. Tem o Zap, tem meu telefone lá no grupo também, ok? Um abraço a todos e boa aula para nós. Até mais, hein?